que ver. De mim e de você muito tenho que contar. Contaria que nos viu brigando e viu você chorando, me pedindo pra voltar. Pois é, gente, estamos no carnaval e eu já aprendi há muito tempo que carnaval não é época que eu tenho que esperar muitas visualizações em vídeos literários, mas eu insisto. Olha, somente a lua foi testemunha daquele beijo sensacional. Neste momento foi tal enlevo que até a lua sentiu-se mal. Se a lua contar. Esse vai ser o nosso acompanhamento. Eu vou deixar essa caixinha aqui embaixo, afinal a JBL não está me patrocinando. É uma musiquinha bonitinha que eu conheci recentemente na pesquisa para o meu livro. Se chama Se a Lua Contasse, da Aurora Miranda, uma marchinha de carnaval de 1933. E eu, como eu falei, eu não desisto da ideia de tentar convencer alguém, por um minutinho que seja, no intervalinho desse feriado de carnaval. Sempre tem um intervalinho, gente. Não vem dizer que não tem, porque sempre tem. Eu quero convidar vocês a aproveitarem esse intervalinho para lerem alguma coisa. A minha leitura escolhida nesses últimos dias, para desanuviar a cabeça, inclusive, porque eu tenho lido um livro muito difícil, pesado, contando a história do Benito Mussolini. Vocês vão ver uma resenha, vai ficar bem interessante. Mas é um livro pesado, um livro de história, de política. E para desanuviar, eu li recentemente O Véu Pintado, de um autor inglês que não é tão conhecido pela maioria das pessoas aqui no Brasil, William Somerset Maugham, ou Maugham, que morreu em 1965, ele nasceu no século XIX ainda, e foi um grande sucesso de vendas na Inglaterra e também no resto do mundo durante as primeiras décadas do século XX. Talvez você já tenha ouvido falar dele, os livros A Servidão Humana e O Fio da Navalha, mas ele tem muitas obras, muitos contos e uma quantidade gigantesca de adaptações cinematográficas. Eu só tive contato mesmo com esse autor, apesar de já ter ouvido falar dele em algumas ocasiões, quando eu estava lendo O Olhar e os Livros do Campo, e a gente aprende muito lendo o prefácio desses livros, os textos extras, né? Aqui nessa edição da Companhia das Letras, a gente tem um prefácio do professor Flávio Loureiro Chaves, né? E ele comenta quais são as influências de Érico Veríssimo, que durante o tempo que ele estava escrevendo Olhar e os Livros do Campo, dirigia uma revista literária chamada Novela, A Novela, em que ele próprio traduzia contos estrangeiros de autores que estavam acontecendo fora do Brasil e que ainda não tinham chegado aqui. Isso foi exatamente nos anos 30, quando os carnavais tocavam essa marchinha. E quais eram esses autores? Bom, o professor Flávio cita alguns. A Catherine Mansfield, por exemplo, uma autora mulher muito pioneira, que eu tenho esse livro aqui de contos dela, mas ainda não li, mas ainda tenho que vencer esse problema, muitos autores que eu tenho que ler ainda. Luigi Pirandello, autor italiano, esse aqui eu já li, e principalmente o Somerset Maugham, que tinha um trabalho muito grande, muito variado e um traço muito pouco romântico, bastante calcado na realidade, que depois que a gente lê essa obra, a gente percebe o quanto que ele foi influente na literatura de Érico Veríssimo. E quando a gente gosta de um autor, a gente gosta de ler também os autores que ele gostava de ler. Por isso eu tinha boas expectativas a respeito dessa obra. O Véu Pintado é um romance publicado em 1925, que infelizmente já está esgotado no Brasil. Essa edição aqui eu comprei numa feira de livros a R$10, que estava montada na Praia da Enseada, em Bertioga, agora no verão. E eu vi esse livro lá, reconheci o autor e pensei, nossa, oportunidade, vou comprar. Paguei R$10 no livro e descobri depois que ele tá esgotado há um tempão. Essa edição mesmo, ela devia estar encalhadíssima, porque o ano de publicação dela é 2005. Então, há pelo menos 15 anos essa edição está, talvez, indo de um canto para o outro, de um armazém para o outro, sendo vendido e revendido em várias pontas de estoque, até ter ido parar numa feira de livros a R$10, numa praia no litoral de São Paulo, e foi lá que eu comprei.
E finalmente ela encontrou um donozinho, né? Finalmente esse livro encontrou um lar. Eu tô muito feliz de abrigá-lo aqui na minha casa. É uma leitura leve, interessante. Não tem a mesma profundidade de Olhai os Lírios do Campo e provavelmente não seria esse o livro que mais inspirou o Érico Veríssimo. Provavelmente ele se baseou mais em A Servidão Humana, também do Somerset. Porém, é uma obra que traz o mesmo DNA, o mesmo interesse pelo universo psicológico dos personagens. E aqui a gente tem também, como acontece em Olhai os Lírios, uma história de superação e recuperação da moral de um protagonista que começa egoísta, frívolo, desatento, vulgar e infiel e vai evoluindo e vai melhorando até se tornar uma pessoa mais atenta ao seu semelhante. Só que uma diferença interessante é que aqui nós temos uma protagonista mulher. Eu tô falando dessa moça aqui que eu acho a ilustração, embora bonitinha, não tem nada a ver com a cara que a personagem teria na época. A gente tá falando de uma mulher da década de 20, a Kitty Fade, que certamente tem muito mais a ver com a versão da Naomi Watts, né, daquele filme. Provavelmente ela usava um cabelo curtinho, bem afinado com a moda da época. Provavelmente ela tinha uma postura muito arrogante, muito metida e fleumática, como convinha a pessoas bem nascidas, e era exatamente o caso dessa personagem, a Kitty Fane. Ela é uma mulher muito frívola e que se casa sem amor, porque ela fica terrivelmente enciumada, porque a sua irmã mais nova fez um excelente casamento e ela já com 25 anos ainda não tinha arrumado ninguém. Ela fica horrorizada com a ideia de ser vista como a irmã solteirona, uma coisa que acontecia com as mulheres frequentemente na sua época, e ela se casa com o primeiro cara que lhe pede em casamento, que vem a ser um médico chamado Walter Fane. Mais uma semelhança a gente encontra aqui com outras obras do Érico Veríssimo, esses personagens médicos. O trabalho do médico que permite navegar por várias classes sociais, conviver com os ricos, a classe média e os pobres, afinal o médico atende a todo mundo, é muito rico e muito útil na literatura, e Érico Veríssimo também vai se valer desse expediente em Olhai os Lírios do Campo. A gente vai ter um médico que vai fazer um trabalho numa cidade que está tomada pela epidemia de cólera. Eu já falei sobre a epidemia de cólera naquela resenha do livro O Amor nos Tempos do Cólera, do Gabriel Garcia Marques. É uma doença associada à falta de saneamento básico, a esgoto a céu aberto, a falta de higiene na manipulação dos alimentos, a contaminação da água. É uma doença típica de países subdesenvolvidos, de países onde a miséria é muito grande. E isso tudo, apesar de Somerset Maugham ser inglês, não se passa na própria Inglaterra. Esse livro tem um cenário interessante, que é a China colonizada pela Inglaterra. Poucas pessoas sabem disso, mas a China foi, não inteira, mas em várias porções, colônia da Inglaterra, ou mesmo um protetorado. Não era exatamente uma colônia, porém estava ali sob o controle governamental do rei da Inglaterra. E era exatamente isso que acontecia com a cidade, a região que hoje a gente conhece como Hong Kong, que teoricamente faz parte da China, porém passou muitos anos como colônia inglesa e, portanto, tem uma cultura diferente da China continental. Essa diferença de cultura, inclusive, está causando uns problemas, umas revoltas envolvendo a democracia e tudo mais. A coisa está explodindo lá em Hong Kong. E essa história se passa em Hong Kong e em outras cidades da China que estavam sob o domínio do Império Inglês. É uma oportunidade interessante da gente ver como acontecia o colonialismo no século XX. A gente pode ver com nitidez como esses ingleses que iam viver na colônia, eles se sentiam racialmente muito superiores à população local. Eles tinham uma empáfia e um desprezo e uma repulsa quase muito grande pela população local. Não vai ser diferente com essa moça, com a Kitty Fane. E aos poucos ela vai talvez aprendendo, embora a coisa não seja
tão perfeita, mas ela vai aprendendo a enxergar essas pessoas como gente, o que era absolutamente não existia, né? Essas colonizações do século XX foram dramáticas também. E bom, o enredo da história gira em torno de uma infidelidade. Logo na primeira página, no primeiro capítulo, a gente descobre que Kitty tem um amante e esse marido dela, o médico Walter Fane, vai descobrir que ela tem um caso e, como vingança, ele vai planejar um plano maquiavélico. Ele vai obrigar a esposa, que na época meio que devia obediência ao marido, não tinha qualquer tipo de independência financeira ou mesmo jurídica, dependia do marido para tudo. Ele vai obrigar a mulher a se mudar para uma região da China onde estava acontecendo uma epidemia de cólera. Com isso ele ia conseguir separá-la do amante e ia conseguir puni-la também, porque aquele era um lugar assim onde as pessoas estavam morrendo como moscas e certamente não era um lugar onde ela, mulher refinada, mulher chique, que se considerava muito superior a todos, gostaria de estar. Só que esse plano de vingança, ele tem muitas nuances, nenhum desses dois personagens é 100% maligno, nem 100% bonzinho, ambos têm traços de personalidade um pouco mais complexos que permitem mais interpretações. O que me deixou um pouquinho ressabiada com essa história é aquele velho caso que a gente já encontra em outros textos sobre infidelidade, outros romances famosos como Ana Karenina, Madame Bovary ou O Primo Basílio. A gente sempre tem uma mulher infiel que por um motivo ou outro acaba se ferrando por causa da sua infidelidade. Sempre a vida acaba criando uma punição para ela e ela acaba aprendendo, por bem ou por mal, que ela fez uma grande besteira. E, bom, isso é uma perspectiva, evidentemente, de um autor masculino, né? Porque a gente sabe que na vida real nem todos os adultérios terminam com a mulher se ferrando ou com a mulher se arrependendo amargamente. Alguns adultérios, a vida é assim. Alguns adultérios realmente dão início a novos relacionamentos, enfim. Não tem essa liçãozinha de moral que serve para ensinar essas esposas frívolas que não eram fiéis a seus maridos como elas devem se comportar de verdade. Mas essa é a moral da época. Esse livro foi escrito na década de 1920 e para a sua época ele é bastante avançado. Ele traz uma mulher como protagonista, ele não a pinta com tintas maniqueístas e ele é fascinante, é muito bem escrito, ele tem o mesmo sabor e a mesma leveza. A gente lê com a mesma fluência que a gente lê Érico Veríssimo. A gente pode notar que é uma influência realmente muito boa da literatura dele. E bom, como eu falei, esse livro está esgotado. Ele só pode ser encontrado em sebos, mas eu encontrei na Amazon um sebo que está vendendo através do Marketplace da Amazon, então eu vou deixar aqui embaixo na descrição, caso vocês se interessem por ler O Véu Pintado, de William Somerset Maugham. Um livro que eu li em 2-3 dias, eu tenho certeza que você também pode ler, quem sabe, né? Se chegar rápido aí na sua cidade, quem sabe você pode ler ainda nesse feriado de carnaval. Um beijo pra todo mundo, aproveitem bastante, pulem muito, pulem muitas marchinhas e a gente se vê na semana que vem. Tchau!